Olá, amigos! Estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida. Hoje vamos estudar uma obra de André Luiz chamado Respostas da Vida, o capítulo Ingredientes do Êxito, mas isso do ponto de vista psicológico e espírita, porque as obras de André Luiz eu vejo como um grande tratado de psicoterapia, que ajuda as pessoas a se compreenderem melhor, a prestarem mais atenção em seu comportamento e também na interação social, né? Então, são sugestões que ele traz, ensinamentos que levam a uma reflexão bastante profunda sobre o comportamento. E este capítulo, Ingredientes do Êxito, que quer dizer resultado satisfatório feliz na vida, vai depender de uma série de condições que saem fora dos padrões sociais. Se você consultar a sociedade, o que é êxito, o que é realização, invariavelmente vem todo o peso do materialismo, da sociedade de consumo mercantilista, na qual as pessoas têm valor se correspondem ao que é esperado pelo materialismo ou por essa visão mercantilista. Por exemplo, a pessoa que tem dinheiro, status, beleza, que consiga consumir bastante, então ela começa a se achar uma pessoa realizada. Bom, estou consumindo bastante, fazendo viagem, comprando coisas, mas por mais que ela faça isso, falta alguma coisa. Existe uma inquietação interna, um desconforto, não é? Porque estas conquistas e este consumo, ele aplaca a sede de realização durante um determinado momento. Ou enquanto está havendo o consumo. A hora que você está comprando o sapato, a hora que está fazendo a viagem, logo que passa esse período, esta situação, aí volta o que tem dentro de nós. Então, estas propostas são de consumos externos, de conquistas externas, não é? Então, nós poderemos estar recheados de situações, no ambiente também, que chame muita atenção, mas e o mundo interno? Isso não quer dizer também que estas conquistas não sejam importantes, depende. É claro que você ter uma realização profissional, familiar, pode ser importante para você, não é? Você ganhar dinheiro, fazer viagem, se encher de cultura, ampliando a sua visão a respeito do mundo. Isso faz parte da nossa programação existencial ou das condições sociais e reencarnatórias, não é? Faz parte do nosso crescimento. O lance é a pessoa polarizar a sua vida somente nessas questões. Enquanto ela está buscando estas conquistas externas, o vazio, o interno dela continua vazio, faltando alguma coisa que estas conquistas não conseguem suprir, porque sempre fica um vazio. Então, olha o que propõe André Luiz. O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Então, veja, qual é o esforço que você dá para as suas realizações? O quanto você está empenhado para ir atrás do que você quer? Algumas pessoas começam algum empreendimento existencial, algum enfrentamento, alguma busca e logo desistem diante do primeiro obstáculo. E aí a gente começa a entender um pouco a personalidade. Algumas pessoas têm uma tolerância muito pequena à frustração, à decepção. Elas não toleram oposição ou objeção. Então, é óbvio que aquela outra que está mais preparada, ela se empenha mais, a chance dela conseguir é bem maior. Agora, tem uma outra variável. Qual que é a programação reencarnatória da pessoa? Não quero aqui dizer que a pessoa programou ser fracassada, mas ela pode passar por provas de dificuldades, de obstáculos.
Então você vê uma pessoa que sem muito esforço, logo ela consegue uma promoção, uma realização. A outra pena de estudar, faz de tudo na empresa para conseguir alguma coisa e não tem grandes resultados. Então aí a pessoa pode estar esbarrando em algum compromisso que ela assumiu para aprender alguma coisa. Então vai depender desse esforço da pessoa para ela alcançar o que deseja. Depois ele diz: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Essa é uma tendência da pessoa que não está contente com o seu presente, ela não está sabendo enfrentar as situações, resolver algumas pendências, e aí o mecanismo psicológico de lidar com essa dificuldade é fugir. Aí a pessoa fica pensando no passado, nas coisas que ela deixou de realizar, ou nas coisas que aconteceram que foram boas, mas ela não soube aproveitar. Então ela fica detida no passado como se fosse o melhor momento da vida dela. Ao mesmo tempo, algumas se projetam no futuro, ficam pensando em possibilidades, em coisas maravilhosas que vão acontecer e deixam de resolver aquele problema presente que, resolvendo, ela sai desse sofrimento, dessa angústia, e aí ela se desprende do passado e não fica vivendo na ilusão do futuro que ainda não aconteceu. Porque para o futuro ser bom, tem que começar hoje. E se hoje ela está doente, o futuro dela já está comprometido. Então ela tem que arrumar o presente dela para ter um futuro bacana. Depois ele diz: não se detenha diante da oportunidade de servir. Olha que proposta ímpar, não é? Em termos de crescimento pessoal. A proposta de servir significa o indivíduo sair do egoísmo, sair da egolatria, do egocentrismo, de ficar pensando somente no seu mundo pessoal, né? Só nas suas realizações, necessidades, etc. Então, quando o indivíduo começa a servir, ele vai entrando em contato com o outro, com o mundo, descobrindo coisas, pessoas, relacionamentos, afetividade. Vai mudando, porque quando a pessoa está muito focada em si mesma, ela tem a tendência de supervalorizar as suas coisas. E se ela tem uma dificuldade, ela superdimensiona, e aí aquilo parece insolúvel. Quando ela vai no encontro do outro, aquilo lá fica pequeno. E o crescimento que ela obtém no relacionamento interpessoal faz com que ela dê um outro olhar para esse problema, que às vezes até se dissolve. Pensa como você tem feito com você mesmo. Voltamos já depois do intervalo. Até mais. Estamos de volta hoje falando dos ingredientes do êxito. André Luiz fala, mobilize o pensamento para criar vida nova. Olha que bacana isso. Isso quer dizer o seguinte: parar de ficar enchendo a cabeça de tragédias, de crimes, de assuntos doentios, de pessoas doentes. Tem alguns indivíduos, quando encontram amigos ou parentes, como não tem assunto às vezes, fica falando das tragédias. Quanto mais se enche desses assuntos, vai mudando as energias, não é? E o indivíduo vai ficando encharcado dessa energia, das emoções doentias, e atrai entidades perturbadoras, doentes. E como que ele vai ter pensamentos claros? Como que ele vai perceber coisas boas acontecendo na sua vida? Então, a proposta é mobilizar o pensamento para criar vida nova, né? Mudar de assunto, começar a falar de coisas boas. Nas suas leituras, no jornal, na revista, procure assuntos interessantes, que tragam uma informação diferente, que seja criativa, que deixa você com vontade de ver coisas novas, de aprender, de mudar alguma rotina que seja desgastante. Então, isso depende sempre de nós. Depois diz ele, melhore os próprios conhecimentos estudando sempre. Quando nós ampliamos o conhecimento, nós começamos a ter uma visão da vida mais ampliada, não é? Temos um discernimento mais aguçado para saber distinguir as coisas. A pessoa que é ignorante, que não tem conhecimento, ela vive assustada, cheia de ameaças, porque ela fica imaginando coisas. Como ela não consegue ter o alcance mental para entender o que está acontecendo, ela fica fazendo conjecturas,
baseado nas suas inseguranças, nos seus medos. Jesus propôs: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Deus, e a gente pode entender também como o acesso ao conhecimento, a ampliação das nossas possibilidades. Então, isso vai permitir que a pessoa faça uma leitura da vida mais positiva e otimista do que perturbadora quando ele tem pouco conhecimento. Então, olha só, se você tem preguiça de ler, aprenda a superar a preguiça. Como? Se exercitando. Pega um livro que te chame a atenção. Leia. Não entendeu tudo? Vai lendo. Vai até o final. Quando você for ler um segundo livro, você já está mais preparado para o entendimento, porque você já treinou anteriormente. Leia uma revista, um jornal, uma mensagem, alguma coisa diversificada para ir ampliando a sua polivalência, a capacidade de tomar contato com vários assuntos ou coisas do mundo. E aí você vai ver que vai crescendo as suas possibilidades. E olha, no processo evolutivo não dá para escapar disso, não é? Aprender a gostar de ler é uma necessidade. Não pense que na vida espiritual os espíritos ficam tocando harpa e adorando Deus. Isso não existe. Lá os espíritos estão trabalhando, estudando, participando de universidades muito mais avançadas do que as nossas. Então, se prepara, porque o processo evolutivo vai cada vez mais ampliando, melhorando as nossas condições. Depois André Luiz fala: saliente as qualidades e esqueça os defeitos. Vem nessa linha de deixar de dramatizar a existência e ficar apegado às tragédias. Então, vamos perceber as qualidades dos outros. Não tem aquela passagem bíblica que tem um cachorro morto na beira da estrada e os apóstolos de Jesus falam: olha o cheiro de carniça que vem daquele cachorro, e Jesus presta atenção nos dentes dele que são bonitos, os dentes branquinhos do animal. Então, no meio de tudo aquilo lá, Jesus destacou o bom, uma coisa bonita. Você faz o que na sua vida? Você pode estar destacando o ruim e vendo as conquistas dos outros e não percebe as suas conquistas pessoais. Você pode olhar para o vizinho que comprou um carro importado e ficar para baixo. E você esquece de olhar que na sua garagem talvez tenha um carro. Ou que você tenha uma casa para morar. Ou que você tenha um emprego e tem comida para comer. Porque tem gente que não tem isso. E você sabe valorizar isso? Não quer dizer que a gente não deva buscar melhorar. Mas o lance é não perder de vista as coisas boas que já acontecem. Porque quando nós desfrutamos das coisas boas, isso vem trazer no nosso interior o sentimento de realização, de ter vivido, de se sentir bem e não ficar carregado de cobranças doentias. Então, é uma proposta muito madura de André Luiz para a nossa melhora. Depois ele diz o seguinte: desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Tem gente que diz assim: eu sou irritado, eu sou impulsivo e pronto, quem quiser que me aguenta. Não é? E muitas vezes essa pessoa é geniosa, é rígida no seu posicionamento. Quando ela defende uma ideia, ela é rígida, ela não tem flexibilidade. E, portanto, ela é impositiva no relacionamento com os outros. E aí o que acontece? Se torna uma pessoa desagradável. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa dessa. As pessoas fogem dela. A proposta aqui é desenvolver o recurso da simpatia. Você ser simpático, amistoso com os outros, não quer dizer que você é bobo e submisso, ou que você esteja se apagando. Você está desenvolvendo uma qualidade de maturidade. Não pense que esta sua suposta autenticidade de falar o que vem na cabeça, que é autoestima. Isso é desequilíbrio emocional. A simpatia é a capacidade da alteridade, de ter contato com o outro, de sair do mundo pessoal e interagir com a outra pessoa. Depois diz ele: enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Tem gente que vive xingando tudo, não é? O que nós vamos encontrar nos outros livros de André Luiz? As palavras têm propriedades elétricas.
Quando nós falamos, nós emitimos cargas elétricas que podem ser nocivas, perturbadoras ou podem causar cura, como as pessoas que praticam a soproterapia. O indivíduo, ele tem o seu comportamento tão ético, bastante ligado ao bem, que quando ele assopra, ele exterioriza forças curativas. Diferente da pessoa que fica xingando o tempo todo, que ela está se envenenando. E isso quer dizer o quê? Que ela está acabando com as suas células. E isto é suicídio indireto. É autocídio. Então não pensa que isso é bacana e você faz isso por causa da moda. Ah, mas se eu não falar aos meus amigos, você tem identidade própria ou tem identidade coletiva? Você não sabe fazer as suas coisas ou tem que fazer o que todo mundo faz? Se você faz isso, você é mais um na multidão, né? Está massificado. Não tem identidade e não sabe o que faz na vida. Pensa nisso. Nós estamos aqui para progredir e não ser uma massa impensante. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta. André Luiz vai dizer que a melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Algumas pessoas têm uma ideia utópica, né? O bem um dia vai começar. Ou a pessoa acha que o planeta de regeneração, ela vai dormir um belo de um dia, nesse planeta de provas e expiações, e já acorda com o planeta regenerado. É uma ideia mágica e infantil, né? A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo pelo bem. Ora, se eu tenho comportamentos provocativos, perturbadores, omisso, ou de ficar em cima do muro, de criticar demais as pessoas, são comportamentos doentios, que estragam as relações. Ora, eu tenho que mudar esse comportamento por aqueles que são mais adequados ao bem, à ética. Em vez de ver o defeito da pessoa, por que não ver a qualidade, como citei no bloco anterior? Em vez de falar mal, por que não falar de uma coisa boa que a pessoa faz? Na televisão, por que não procurar programas interessantes que enriqueçam você? Então, são mudanças de atitude que, com o exercício continuado, vão se instalando no comportamento novos hábitos. Então, o hábito de prestar atenção nas coisas boas, de conversar com as pessoas de forma otimista, de falar de coisas interessantes, em vez de ficar lembrando dos crimes, das doenças, falar das descobertas, dos novos achados na filosofia, ou uma coisa bacana que aconteceu no centro espírita que você frequenta, ou no trabalho. Então, nós vamos enriquecendo o nosso vocabulário, as nossas ideias, o comportamento vai sendo alterado, vai ficando cada vez melhor. Destaque os outros e os outros destacarão você. O problema do egoísta é que ele não consegue fazer isso, porque só existe ele no mundo, né? Enquanto ele fica exaltando o próprio eu, um narcisismo extremo, ele esquece de, como diz a psicologia, modelar os comportamentos bons e interessantes dos outros. Porque nós aprendemos com os outros. Eu posso aprender com o modo que uma pessoa se comporta. Então imagina, numa discussão você pode ver uma pessoa berrando, descontrolada, se gesticulando toda e do outro lado uma pessoa serena, ponderada. Então eu aprendo com essa pessoa. Não é? Ela está passando um modelo mais interessante de diálogo. Então, quando nós saímos do egoísmo e vamos ao encontro do outro, não esqueça que o outro pode ser um bom professor na sua vida. Depois diz André Luiz, viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro. É o que nós falamos no começo. A Gestalt terapia, que é uma abordagem psicológica, propõe a presentificação. O indivíduo está presente. Agora, o que eu estou fazendo? Agora estou aqui, sentado, estou conversando com você.
Neste momento não existe a vida lá fora, não existe o que eu tenho que fazer depois, porque se eu começar a prestar atenção nestes futuros acontecimentos, eu fico disperso desse momento presente. E isto é uma das causas que muitas pessoas têm a sensação de não ter vivido, porque elas nunca estão presentes. Ou elas ficam tão ansiosas com o que vai acontecer que o presente delas se torna insatisfatório. Então, olha que dica bacana, viva o presente. Isso é curativo. Aliás, o Frederico Perls, da Gestalt Terapia, ele diz, a pessoa que consegue se presentificar 100%, ela está curada. Porque dificilmente a gente consegue, a gente se dispersa, tal. Então, é um bom exercício para a melhoria pessoal. Habitue-se a sorrir. Que tal isso? Em vez de se habituar a xingar, a criticar, sorria, porque isso vai emitir energias muito mais salutares, tanto para o seu corpo como para o mundo, e também gerar uma simpatia na relação com o outro. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Essa proposta de André Luiz faz uma ruptura com essa visão da sociedade que não aceita a doença, e o Espiritismo não está fazendo apologia da doença, mas faz uma oposição à doença como uma coisa ruim. Só que para algumas pessoas a doença é um remédio. Esse é o problema. Você pega uma pessoa arrogante que pisa em cima de todo mundo, que se vale do poder que tem para se sobrepor, às vezes ela precisa da doença para ela saber que ela tem limites, que ela não é onipotente, não é? E não só isso, quando a pessoa comete um crime, uma atitude ilícita na sociedade que tem uma repercussão muito grande, o que acontece? Isto vai trazer como consequências perturbações pessoais e perturbações podem afetar o corpo. Então, a perturbação e a doença está sendo resultado das ações dela, ações impensadas, e ao mesmo tempo o medicamento, porque ela vai sentir nela mesma o resultado das suas ações doentias. Então, pensa nisso. Depois ele diz, ampare-se amparando os outros. Olha que bacana. Amparando os outros. Quando você ampara o outro, você sai de si mesmo, você ajuda, e está fazendo o que o Espiritismo propõe, que é a caridade. É fazer o bem ao outro. Fora da caridade não há evolução, ou fora da prática do amor, né? Aí nós vamos também mudando a nossa condição evolutiva. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão a fim de aproveitá-la em meditação. É claro que não é uma solidão proposital e doentia, mas são os momentos onde você pode refletir sobre a sua vida. Ter uma trégua consigo mesmo, parar e pensar, refletir, sem aquela exigência doentia de estar fazendo coisas que se atropela, gera estresse, gera doença física. Então, calma, tenha contato com você. Observe, todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Todo o tempo é tempo de Deus. Deus está te dando as condições para você melhorar a sua existência. Não desperdice, não use esse tempo de forma a gerar mais compromissos perturbadores. Então, começa a analisar o que eu posso fazer agora para melhorar a pessoa que eu sou, para ter relacionamentos mais significativos. A minha existência é muito importante, é muito significativa. Pensa nisso, a sua existência é significativa. Não entre nessa onda social de desvalorizar, de banalizar a sua existência. A sua vida tem o propósito de elevar, de fazer você progredir. Bem, chegamos ao final. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso programa, você pode mandar um e-mail para descomplicando@tvmundomaior.com.br ou entrar no site da tvmundomaior.com.br. E sugerimos também que você se torne um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ligando para o telefone 0800 12 18 38. Assim você vai ajudar muitas pessoas a acessar toda a programação da Rede Boa Nova. Obrigado e até o próximo encontro.